Come set your rule and reign in our hearts again. Increase in us we pray. Unveil why we're made in us. We seek your kingdom. Fala, galera! Começa mais um episódio do Do Grego Podcast. E esse é o de número 40. Eu sou o Rafael Pavanello e relacionamentos intencionais fazem toda a diferença na unidade da igreja, meus jovens. Meu nome é Jean Lobato e devemos ser um igual Deus Trino é um. Meu nome é Guilherme Oliveira e igreja e arroz japonês tem tudo a ver. Rapaz, pior que é mesmo. O Gohan, azedinho, grudadinho, juntinho. Unidos venceremos. Eu pensei que ele ia falar que nós devemos ser igual a igreja papa. Que é arroz papa. Todo arroz papa é de Deus, então. Bom, querido ouvinte, como vocês perceberam, nós estamos aqui novamente com a presença ilustre do nosso grande amigo Guilherme Oliveira. Seja bem-vindo novamente, Gui. Não, aqui é a primeira vez, não é novamente. Não, o pessoal já conhece ele do DG Pop, ué. Mas aqui é o mesmo lugar, pô. Não é uma realidade paralela, Gerson. Tô no universo do grego aqui. Não é, filho? Se tá no botão do lado no site, é diferente. Ai, Gui. Bom, Gui, se apresente aí, vai, pra quem não te conhece. Bom, meu nome é Guilherme Oliveira, né, como eu já disse. Tenho 2 dúzias de anos de idade, 24 anos. E congrego na Igreja Presbiteriana de Penápolis desde 2017. É isso aí. O Gui tá congregando conosco lá na igreja. Nós fizemos uma excelente amizade, né, Gui? Isso. E é claro que, como eu já falei aqui, o Gui não é estranho a vocês aí, assíduos ouvintes do grego, né? Porque o Gui já veio pintando lá no DG Pop, né, Gui? É, participei ali de 2 episódios do Nanatsu no Taizai e do Samurai X. Mano, é 7 pecados, cara. Esse cara gosta de falar difícil, cara. Eu sou muito acostumado a falar Nanatsu no Taizai, ué, vou fazer o quê? É porque a galera conhece pelo nome original, não é? É, então, dependendo do anime, é conhecido pelo nome traduzido ou pelo nome original, né? Os animes mais antigos são mais conhecidos pelo nome traduzido, né? Porque assistiu na TV, alguns dos mais recentes pega direto da internet e vem com o título original do Japão, né? Então vem essas coisas esquisitas. Mas tá do Netflix, já era. Pra vocês que ainda não ouviram, o link tá aqui na descrição desse podcast aí pros 2 episódios na qual o Gui participou aí. Se você gosta de cultura pop, é um prato cheio pra você. Lembrando, eu quero aproveitar também esse momento, galera, que eu gostaria de comunicar a vocês que o nosso treteiro de plantão, o senhor André Lourenço, por enquanto ele não estará conosco nos próximos meses de gravação. Pra você que não sabe, né, o André vai ser papai. É, então, tá vendo? Que gracinha. Possivelmente, na data de lançamento desse episódio, é bem provável que o bebê do André já tenha até nascido, inclusive, né? Porque nós vamos... Esse podcast tá indo ao ar aqui na última semana de outubro. É bem provável aí que o nenê do André já nasceu. E devido aí, então, ao pouco tempo disponível que o André tem, ele decidiu, então, se dedicar inteiramente aos cuidados da sua esposa, né, a Camila, também seu filho, Theo. Então, não fiquem tristes, tá? O André não vai pintar aqui por enquanto, mas por pouco tempo aí ele estará novamente aqui gravando conosco. Enquanto isso, a gente arrumou um outro treteiro de plantão, né? Meu nome é Claudione Colevati. E o Gui também tá chegando aqui com a gente, já tá participando, então a gente tá bem servido, né, Jean? Eu não sei se o Gui é daqueles caras que fica tretando no Facebook. Você é, Gui? Rapaz, eu não sou, graças a Deus, não, mas eu gosto de uns memes, hein? O Gui é memético, o Gui é memético. O Gui é tipo igual eu, assim, só lê e fica quieto. Bom, pessoal, como vocês já perceberam então na nossa vitrine, nosso título de hoje é a unidade da igreja. E a nossa intenção nesse episódio aqui é nós introduzirmos esse assunto, né, falando um pouquinho sobre a relação do nosso amor cristão para com Deus e para com o nosso próximo, né, demonstrando isso uns aos outros, e como essa relação de amor, ela também corrobora, né, o poder do evangelho aos de fora que estão nos observando, e também como que o cuidado e o compromisso de uns para com os outros aí acaba preservando de forma sadia a espiritualidade também e a vida prática dos seus membros da igreja local, né? Mas antes nós vamos lá para os nossos recados.
Então, pessoal, você que nos conhece ou talvez já conhece, mas não está seguindo nós lá no YouTube, nós estamos lançando toda semana um vídeo novo no YouTube, apresentando os livros, bíblias de estudos, comentários, teologias sistemáticas e muitas coisas aí. Eu fiquei sabendo, um passarinho me contou que vai ter novidade no canal no YouTube, né? Então, se eu tô falando... passarinho, né? Se eu tô ficando sabendo que vai ter novidade. Então, pra você não perder as novidades, vai lá no canal no YouTube, se inscreve, assina lá, né? Clica no sininho lá para você chegar as notificações para você por e-mail e assim você vai saber das coisas novas que vai acontecer no canal. E é bom, Jean, você ter comentado, porque realmente, cara, tem aí projeto de uma novidade legal no canal. É algo que é bem difícil de encontrar, né, aí nos canais de teologia na internet. A gente não vai dar spoilers aqui, porque a gente ainda tá trabalhando aí na questão da construção desse novo quadro que a gente vai lançar lá no canal do Grego. Então você fique ligado, como o Jean falou aí, porque vai sair novidade lá. Lembrando, você que está nos ouvindo aqui o podcast, se você está ouvindo pelo site ou se você está ouvindo pelo YouTube, não se esqueça que nós estamos também em todas e qualquer plataformas aí de podcast. Se você é um ouvinte de podcast, você costuma ouvir no Spotify ou no Deezer, nós estamos lá também. Basta você assinar a nossa playlist, ou se você preferir, você pode também baixar um aplicativo aí específico para podcast. Você pode adicionar o do Grego lá e você vai ter acesso aí a todos os nossos episódios de uma forma mais prática, né? Você que gosta de ouvir aí fazendo outras atividades, a melhor coisa ou é usando Spotify, Deezer ou usando aplicativos para podcast. Se você tem dúvidas de como instalar, de como você pode usar esses aplicativos, você pode mandar um e-mail para podcast@dogrego.com. A gente pode mandar um manualzinho para você te ajudando aí, para você possa curtir melhor aí os nossos episódios. Mais algum recado, senhor Jean Lobato? Não, só isso mesmo. Só para mim falar, como eu falo todo episódio, com tudo isso o do Grego está quase dominando o mundo. A gente ainda chega lá, né? Chega lá. Valeu, galera. Vamos lá então pro nosso 40º. É isso mesmo? 40º? É, né? Não sei os episódios de... O Gui que é o cara da matemática aí, Gui? O Gui, é 40º? É 40º, né? Cara, conferi a última vez aqui e 39 mais 1 parece que ainda é 40. Então eu acho que seguro dizer que é 40. Vamos aí pro episódio de número 40, vai, sobe a vinheta. Bom, pessoal, é importante, antes de nós darmos início então aqui à nossa pauta, deixarmos claro que, né, como o nosso próprio título aí propõe, o episódio vai se propor aqui a bater um papo sobre a igreja local, ok? Nós não iremos aqui discutir a unidade da igreja em se tratando aqui da Igreja Universal de Cristo, nem vamos tratar de relações entre diferentes comunidades, ecumenismo, etc. Não é esse o nosso objetivo, tá? Então é fundamental aí a gente sacar que a gente vai falar especificamente da igreja local. E aí você pensa, você querido ouvinte, nós vamos obviamente, quando dermos alguns exemplos, talvez estaremos pensando na nossa comunidade local, você aí já tem em mente a sua, e vai aí pensando como que você pode aplicar aquilo que a gente vai tratar aqui na sua igreja local, e nós também, né, obviamente, vamos precisar aprender para poder trabalhar muito nessas questões, porque são coisas extremamente relevantes que nós precisamos aprender. Bom, senhor Guilherme Oliveira e Jean Lobato, acho que logo de cara aqui é fundamental nós falarmos sobre o alicerce, né, a estrutura, o eixo da unidade da igreja, correto? Para que nós possamos aí desenvolver então o assunto. Então vamos lá, qual que é o fundamento então? Qual que é o princípio, né? Qual que é a base? Qual que é o ABC, né, da unidade da igreja local? Com certeza é o evangelho firmado em Cristo, né? Ele é a pedra de esquina da qual, né, tudo vem a partir dos apóstolos firmar a igreja, correto? Correto.
É isso aí, Gui. Realmente a ideia onde a gente vai fundamentar o nosso papo é justamente nessa questão da pessoa de Jesus Cristo, porque como nós bem sabemos, Cristo ele compra a igreja com seu sangue. Jesus Cristo ele dá a própria vida pela sua igreja, e a própria ideia de ajuntamento do corpo de Cristo ela serve a um propósito divino, certo? Até porque se a gente pensar na questão da igreja como a comunidade talvez dos pecadores redimidos no sangue de Cristo, de como a própria palavra grega para a igreja, ela significa uma ideia de ajuntamento de pessoas. Até eu estava dando uma pesquisada, a raiz da palavra eclésia em si, ela tem, ou eclesia, né? Ela tem a ideia de chamar, sabe, cara? Ou seja, é a igreja, ela é o povo que Deus escolheu e separou para si. Com certeza. Então é algo profundo, cara, é algo profundo. Ou também é legal nós usar o pensamento do Jonathan Lima, né? Não sei quem conhece, mas é um dos autores dos livros Nova e Marca. E ele fala que a igreja é como se fosse uma embaixada do reino de Deus aqui na Terra, né? É bem legal, então, que a igreja ela é formada por seus embaixadores, né? Que são nós, os representantes de Cristo aqui na Terra, porque hoje, como quem estuda teologia sabe do já e ainda não, né? Que nós estamos e não estamos dentro do reino de Deus. Então, hoje a igreja é a embaixada desse reino aqui na Terra, é a representação do reino de Deus e Jesus aqui na Terra. E essa igreja é fundamentada na unidade do Espírito pelo vínculo da paz, né? Que o apóstolo Paulo fala aos Efésios no capítulo 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Amém. Bacana. Amém. Esse texto, Sim. cara. Eu pago um pau pra Paulo, cara, essa ideia dele desenvolver essa questão da igreja na carta de Efésios. Até no capítulo 2 também, ele vai desenvolver muito de como o evangelho em si, ele faz essa junção entre judeus e gentios, cara, sabe? É impressionante como ele vai desenvolver lá que essa comunidade agora no Novo Testamento sendo desenvolvida nessa mistura de etnias, né, entre judeus e gentios, entre pessoas totalmente ali, parecem ser totalmente opostas, né, com relação aqui aos conceitos religiosos, mas de como Paulo vai nos mostrar ali que isso só foi possível por causa do evangelho, né, que como a única coisa que unia judeus e gentios, o que eles tinham em comum na verdade era Cristo, né? Então ali, Paulo desenvolvendo uma teologia da igreja, ele já coloca Jesus Cristo como fundamento daquela igreja, né? E é interessante pensarmos que quando então Cristo chama a sua igreja, né, ele chamou os seus para serem dele, né, para ouvirem ele, para seguirem a ele, e quando Jesus então chama aqueles para quem vai se formar a sua igreja, e ele cria neles esse senso de família, né, cara? Jesus mesmo disse que nós somos filhos de Deus, ou seja, então nós somos todos irmãos da mesma família. E isso é muito importante, nós já deixamos claros aqui nessa fundamentação aqui de que a unidade da igreja em si, a própria construção da igreja que Cristo vai... É claro que lá em Mateus 18, Cristo já começa a falar a respeito dessa questão da igreja, ou Mateus 16 agora, né, acho que é Mateus 16, e como depois no Novo Testamento os apóstolos vão desenvolver esse conceito da questão de que toda a igreja, a sua unidade em si é baseada então no evangelho, na pessoa de Jesus Cristo, né? E uma coisa que é legal de nós pensar é que quando Jesus fala dessa questão de unidade, né, como o Paulo acabou de falar, onde o Gui acabou de ler, ele não está falando algo impossível, né? Quando nós olhamos para Deus, que é a minha abertura sobre a Trindade, é uma questão de 3 pessoas unidas com um só propósito, um só pensamento, uma só vontade, né? Então nós temos um exemplo muito bom de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, para nós ter uma ideia do que é ser unido e ter uma unidade, né? Com certeza. É interessante isso que o Jean falou, que a igreja é para ser um espelho desse relacionamento que existe na Trindade, né? Na oração sacerdotal de Jesus, ele ora no capítulo 17 de João, no versículo 21, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, a unidade, ela faz parte da evangelização também da igreja. Cara, isso é muito profundo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse contexto de evangelização na hora que a gente for fazer uma questão mais prática, mas cara, isso é muito profundo, esse texto. Veja que Jesus está meio que dizendo pra gente que a relação entre a Santa Trindade e a igreja, na verdade a relação entre a Santa Trindade é aquela que a igreja deveria ter.
É algo extremamente profundo, cara, nessa oração sacerdotal. Veja que ambos aqui, elas vivem uma unidade através da comunhão. A mesma comunhão que havia na Trindade, Cristo requer que essa comunhão seja feita dos seus, agora da igreja, né? E, cara, eu fiquei pensando nesse texto, e é interessante que a gente aprende aqui que os nossos relacionamentos intencionais, cara, eles jamais... Como que eu posso? Eles jamais funcionarão de forma horizontal se não houver um relacionamento vertical antes. Entende o que eu quero dizer? Tipo, se o relacionamento mais importante da nossa vida, como cristãos, tem que ser aquele que nós temos com o próprio Deus. Primeiramente, obviamente. Se nós não tivermos esse relacionamento com Deus, dificilmente nós vamos conseguir estendê-lo para o relacionamento com a igreja. Então, o fato de Deus ter nos feito seres relacionais, primariamente é para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele. E só depois, então, nós iríamos cultivar esse relacionamento com o Pai. Só depois de cultivarmos, na verdade, esse relacionamento com o Pai, é que nós iremos, então, conseguir ter sucesso nos relacionamentos com os irmãos, né? Com certeza. Não é à toa que o mandamento de amar a Deus vem antes de amar ao próximo, né? Exatamente, Gui. Muito bem observado. Porque é fato, cara. A gente precisa cultivar esse relacionamento com Deus e só depois, então, nós vamos estender isso pro próximo. Se nós não conseguir ter um relacionamento com Deus, que Ele é fiel, é justo e amoroso, nós nunca vamos conseguir ter um relacionamento com o próximo. Nós sabemos que todo mundo são pecadores. Então, se não é a ajuda de Deus, através do Espírito Santo, nós nunca vamos conseguir amar e ter uma unidade com o nosso próximo do lado. Como diz, né, Jesus naquela parábola, que o rico tira do seu bom tesouro, né, tira coisas boas. Se nós não tivermos nosso relacionamento com Deus bom, nós não teremos essas coisas boas, porque em nada de bom há em nós mesmos, né? Um outro texto importante é o que está lá em João 13, também 34, onde a ordem é: ameis uns aos outros como eu vos amei. Cara, isso... Jesus diz, veja que Jesus diz aqui, né, aos 12 discípulos, que o mundo saberia que... O contexto, se eu não me engano, o verso 35 vai dizer isso mais especificamente, né? Mas que o mundo iria saber que eles eram seus discípulos pelo amor que eles manifestariam uns pelos outros. O Gui até colocou aqui na questão de como isso implica a questão da nossa evangelização, né? E claro que isso implica também a igreja, né? Hoje, os membros de uma igreja local, é necessário que eles demonstrem um amor altruísta, um amor que seja humilde, um amor sem querer nada em troca, assim como foi o amor de Cristo, né? Ameis uns aos outros como eu vos amei, cara. Se a gente pegar e for aqui for sintetizar, na verdade, o significado do amor de Cristo por nós, e nós devemos, então, amar aos outros assim, rapaz, a gente tem muito o que fazer ainda, cara. Né? Com certeza. Muito o que fazer. E como o Gui já mencionou, e como eu falei, a gente vai bater um papo mais sobre isso no final, mas esse amor, que é um amor distinto aqui do cristão, ele acaba sim se tornando, né, um instrumento evangelístico aí essencial na propagação do evangelho. E também, é claro, no crescimento da igreja. Mas isso implica que nós precisamos cultivar, e aqui eu enfatizo, né, de modo intencional, um ambiente de amor e um ambiente de interesses cristãos, para que nós possamos chegar a essa maturidade de amar uns aos outros como Cristo nos amou, né? Eu acho interessante ressaltar também que o que torna a igreja uma comunidade diferente de qualquer outra comunidade, porque existem diversas comunidades no mundo, né? Existem comunidades de pessoas interessadas em determinada série, em determinado assunto, em determinada corrente filosófica, mas o fato de que a igreja ela é movida pelo Espírito, e, né, pelo Espírito Santo de Deus, e fundada por Jesus, isso faz toda a diferença e coloca uma fundamentação sobrenatural na igreja, né? E a unidade da igreja deve refletir essa fundação sobrenatural que é além de qualquer comunidade terrena, né? Até tem um trecho de uma pregação do Mark Dever. Inclusive, acho que ele tava agora Conferência Fiel, eu acho que é isso. Conferência Fiel, uma coisa assim. E ele diz que... Ele faz uma citação do texto de Ezequiel e que ele diz que nós lemos lá, né, Deus tirando o seu espírito do templo, né? E aí ele fala assim, olha, eu pergunto-me se Deus tirasse o seu espírito das nossas igrejas, o que aconteceria com as amizades e as conversas de seus membros? Será que as amizades continuariam, pois elas nunca foram capacitadas pelo Espírito? Será que as conversas mudariam ou continuariam as mesmas, mostrando que eram, na verdade, conversas carnais? Então, essa fundamentação que o Gui colocou aqui como sobrenatural, ela implica muito aonde a nossa igreja está sendo construída, porque será que se o Espírito fosse retirado, como é que a nossa igreja local, no caso, como é que ela se portaria, né, sem a presença do Espírito? Aí que tá
a charada, né? Com certeza. O Mike Dever, nessa palestra também, ele diz que o amor que deve haver em nossas igrejas deve ser inexplicável, a não ser uma explicação sobrenatural. Então, a única conclusão que as pessoas podem chegar é que há algo diferente de qualquer outra comunidade na igreja, e esse diferente tem que ser Deus. E ele vai bater na tecla que quando nós não temos essa comunidade sobrenatural, a gente vai prejudicar a evangelização, a gente vai prejudicar o discipulado, né? Então a gente vai acabar atraindo pessoas para a igreja de modos errados, no caso, né? Usando ferramentas que na verdade não deveriam usar. Então tem toda uma implicação nesse fundamento da igreja estar fundada no Espírito Santo e na pessoa de Cristo, né? E aí trazendo o evangelho para a conversa, né? Bom, acho que nós poderíamos então bater um papo agora sobre por que a unidade local da igreja é tão importante. É claro que nós já falamos um pouco sobre isso até aqui, mas poderíamos abrir um pouco mais esse leque. Aí agora talvez eu traria então, Gui, aí o verso 35, né, de João 13, porque Jesus diz lá que o nosso amor uns pelos outros provaria ao mundo que nós somos discípulos dele, né? A ideia é mais ou menos essa. E isso tem implicações muito práticas na questão de por que a unidade é importante nesse quesito, né? Para nós entender isso, nós podemos ver que o evangelho é o amor por aqueles que estão perdidos, né? E ter compaixão e misericórdia dos necessitados é uma atitude espiritual que nós podemos imitar em Cristo. E o próprio Deus, quando ele fala lá que amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê e não pereça, mas tenha vida eterna, que está lá em João 3,16, se Deus amou dessa maneira, também devemos amar aqueles que estão perdidos, né? Os próximos, amar as pessoas. Então é uma coisa bem importante de nós entender essa questão do amor entre nós com Deus, Deus com nós e de nós com o próximo, né? Vocês percebem nesse texto aqui como é que Jesus cria aqui uma espécie de uma espécie de cultura corporativa do amor mútuo da igreja? Tipo assim, quando nós praticamos o amor cristão, nós estamos encorajando as pessoas a darem uma maior prioridade à vida corporativa da igreja, não apenas na sua vida espiritual com Deus, entende? É porque a nossa vida espiritual é com nós, com Deus. Mas quando nós colocamos em prática isso, ela tem que refletir no próximo. Não tem como... Até porque uns aos outros aqui não tem como, não entendeu? Tem como. A ideia é corporativa, sim, saca? Então não tem como você ser só. Né? E é muito importante quando nós falamos unidade, a unidade não está falando só de você sozinho, né? A unidade é um juntamento de pessoas para ter o mesmo pensamento, os mesmos princípios e um único Deus para ser adorado, né? Uma ideia aqui que eu acho que Jesus está ensinando também, cara, é que nós precisamos... Eu não sei se todo mundo tem esse como que eu posso dizer? Esse estralo assim, cara, sei lá, que a vida cristã ela possui uma natureza corporativa, entendeu? Porque é claro que porque o corpo de Cristo é uma entidade corporativa. A gente fala as metáforas que Paulo dá à questão da igreja, elas são autoexplicativas com relação a isso. Porque às vezes nós pensamos em vida com Deus, aí nós estamos falando aqui, né, da importância da unidade local, que às vezes nós pensamos na vida com Deus como uma questão privativa, individual, mas quando na verdade a vida cristã tem uma implicação muito grande na natureza corporativa. E o nosso dever, cara, eu creio aqui como Igreja de Cristo, como corpo de Cristo que somos, tendo essa ideia de corporativismo, né, na unidade, como é então que nós poderíamos talvez encorajar os membros da igreja a priorizarem a vida corporativa da igreja? E eu falo de priorizar, porque eu entendo que às vezes não tem sido prioridade. As pessoas às vezes você encontra as pessoas na rua, né? A pessoa não está frequentando a igreja, está afastada, aí você vai falar com a pessoa, ela fala assim, mas eu tô bem, eu leio a Bíblia em casa, eu tô orando, né? Mas, cara, isso não é o todo da vida cristã. Com certeza que não. Inclusive, o autor de Hebreus fala, né, para não deixarmos de congregar como tem sido a prática de muitos, né?
né? A importância de estar junto de outras pessoas que partilham da mesma fé para tanto encorajar quanto edificar uns aos outros, né? E o princípio de nós pensar, o princípio da criação, Deus nunca quis que nós fomos sozinhos, né? Se nós temos um companheiro para nossa vida, né? Tanto a mulher, o homem para a mulher, nós temos essa questão de ter um relacionamento, ser sempre dois, né? Não tem como nós sermos sozinhos dentro da igreja de Cristo. Nós sempre precisamos do próximo para poder ser uma igreja. E como nós vamos usufruir, nós vamos praticar o fruto do Espírito se nós não temos outra pessoa do nosso lado para poder praticar, para nós poder fazer isso. Então não existe essa questão de ser sozinho, de ser único, né? De estar fora do corpo de Cristo, né? E eu acho que o papel da liderança de uma igreja é ensinar, cara, o papel bíblico da igreja na vida do crente, né? Não só ensinar, mas como orar em favor desses membros da igreja, como estimular a eles a frequentar os cultos e os compromissos da igreja, incentivar a presença deles nas reuniões fora da igreja, por exemplo, encontros de lazer, bate-papos, cafés que a gente sai para tomar, sei lá. Ensiná-los também a servir nos diferentes ministérios da igreja. É importante também, né? Encorajar eles a orar pelos membros, sei lá, talvez fazendo uso talvez de um livro, né, cara, da membresia da igreja, onde a pessoa sabe, olha, eu tenho aqui meus irmãos como membro aqui, então eu vou orar por eles. E, ou seja, é lá, desafiar eles a servir numa área que talvez eles não se sintam necessariamente ou plenamente equipado. Tudo isso aqui, cara, eu acho que ajuda a refrear um pouco esse individualismo egoísta, sabe, que às vezes nós temos como cristãos, e nos ajuda a criar aqui uma atmosfera de serviço comunitário na igreja local, fortalecendo então a sua unidade e deixando claro aí por que então a unidade ela é tão importante, né? Porque às vezes nós falamos, a unidade da igreja local é importante, mas a gente não para pensar nas questões práticas de que isso traz. Então, não tem como a gente viver a vida cristã sozinho, cara, isso é um absurdo, né? A ideia é, tipo, nós somos salvos individualmente dos nossos pecados, mas nós não somos salvos para uma vida isolada, né? Nós somos salvos para viver uma vida de comunidade, mutuamente edificante, de pessoas, de crentes que edificam, estimulam uns aos outros ao amor, às boas obras e a servir a Deus. Então, nós servimos a Deus primeiro, né, no nosso âmbito individual, mas nós precisamos transformar tudo isso no âmbito comunitário, no âmbito corporativo, levando aí então a igreja a entender a importância, sim, aqui da unidade da igreja, né? Se a gente for também observar na igreja primitiva e em povos, nações que os cristãos são perseguidos, as pessoas colocam muita coisa, né, a perder pelo evangelho, né? Como Jesus diz, né, quem deixar pai e mãe, né, ou a própria esposa, né, pelo reino de Deus. Você vê pessoas no Oriente Médio que não podem ser cristãos, né? Às vezes é escondido da própria família que a sua fé, né? Esconde a fé da própria família. Se não tiver um apoio ali de uma outra pessoa encorajando, como que a pessoa pode prevalecer, né? É uma situação muito mais difícil. E no nosso país, né? A nossa situação não é tão diferente, porque às vezes a família da pessoa é tão difícil e ela precisa encontrar esse amparo dentro da igreja. A igreja precisa refletir esse amor de Deus, de acolher, de poder receber a pessoa e da pessoa se sentir sustentada na igreja, sustentada por Cristo. Eu acho que um dos obstáculos, eu não sei se eu poderia chamar de obstáculos, mas uma das coisas às vezes que atrapalha as pessoas a pensarem na importância da unidade na igreja, ou talvez levam a pensar que isso seja muito difícil de se conquistar, de colocar isso em prática, porque as pessoas pensam um pouco na diversidade, né? Imagine, a gente aqui no nosso contexto hoje, na nossa igreja local, acho que nós não vivemos tanto essa realidade, sei lá, pode ser que num nível mais baixo sim, mas pense numa igreja multiétnica, cara, pessoas com culturas diferentes, de determinados gostos diferentes, pessoas que têm paixões diferentes, pessoas que têm objetivos diferentes. Eu fico pensando no desafio que Timothy Keller tem, por exemplo, numa igreja no centro de Nova York, cara,
cara, aquilo ali, Manhattan é uma região que tem uma multicultura ali, como posso dizer, várias etnias, né? Pessoas diferentes de todos os modos e jeitos. Tipo assim, cara, é um desafio muito grande, porque as pessoas pensam que não tem como haver uma unidade no meio de uma diversidade tão grande, quando na verdade, não estamos falando aqui de uniformidade, né? A gente está confundindo termos. Sim, eu acho que a questão da unidade, o princípio dela é Deus. Então, lá, você falou o exemplo da igreja de Timothy Keller, lá eles não estão colocando em primeiro lugar a sua cultura, o seu jeito de ser, a sua raça como é, mas sim a sua relação entre o homem e Deus. E em relação a isso, todos somos iguais e só tem um caminho, que é Jesus Cristo, né? Então, através disso, é fácil nós poder pensar que tem uma unidade disso numa igreja desse jeito, né? Unidade não implica necessariamente em uniformidade, né? Não quer dizer que porque nós temos uma fé, um só batismo, né? Que todo mundo vai ser igual, todo mundo vai usar o terno, gravata, alinhadinho, certinho, né? Cada um continua tendo a sua personalidade, porque a própria graça de Deus é multiforme, né? Exatamente. Sim. Até tem um texto que eu não me lembro agora, eu até acho que é Efésios 4, viu? Não tenho certeza, mas que Paulo vai falar ai caramba, qual é a palavra que ele usa? Tava na minha mente até agora aqui. A igreja, ela é como a Nossa, eu não vou conseguir lembrar, cara, a palavra que ele usa. Deixa eu abrir o texto aqui, só pra eu ver, vai. Já tiro de ideia logo. É que pela igreja, multiforme sabedoria de Deus. Isso, multiforme graça e sabedoria de Deus. Cara, essa palavra multiforme, eu lembro que uma vez, eu não sei o que eu fui estudar, que eu tava vendo essa palavra, mas sabe o que ela significa no texto grego? Imagina você olhando pra um campo totalmente florido, de várias flores, mas cada flor ali tem uma cor diferente. Então você tá num campo aberto olhando aquela multidão de cores, sabe? Todos ali são flores, mas cada um tem a sua cor, cada um tem o seu perfume, cada um tem o seu cheiro, cada um tem a sua personalidade. A ideia de multiforme graça é essa ideia de uma diversidade, mas num todo, saca? Até porque a ideia de que a igreja de Deus é um povo só, né? Nós somos um povo só, mas nós temos uma distinção nessa questão de diversidades, né? Inclusive no Novo Testamento nós temos aí uma ampla variedade de ministérios que as pessoas exercem dentro de um corpo só, né? A lista de dons que nós temos na Bíblia, ela é imensa, cara, tem muitos lá. Ou seja, apesar de sermos um povo só, nós somos um povo variado, nós somos pessoas com dons diferentes, somos pessoas que pensam às vezes diferente, né? São pessoas que às vezes têm convicções diferentes de algumas coisas, mas isso não atrapalha a unidade da igreja em si, que tem como fundamento a obra sobrenatural do Espírito Santo, fundada aí sobre o Evangelho, né, que é Jesus Cristo. E é muito legal, nós podemos ver isso dentro da igreja de Cristo, né? Quando eu falo igreja de Cristo, dentro dos seus 12 apóstolos, né? É muito legal você olhar para os 12 apóstolos e ver que cada um tem uma característica completamente diferente, né? Um é Pedro, pescador, extremamente nervoso, estourado. Mateus era publicano, né? Cobrador de imposto. Judas, se olhar pra ele, já era o cara que só pensava nele, não pensava nas pessoas, né? Ele só queria as coisas pra ele. Ele acabou traindo Cristo porque ele mais do que o que Deus deu para ele. Então nós podemos ver dentro dos 12 apóstolos a diferença de cada personalidade, de cada gênero que cada um é, né? Então essa questão, como você falou, da multiforme é muito legal de nós for pensar dentro da igreja, né? Porque cada um tem uma característica diferente, mas todos somos iguais perante Cristo, né? E assim, ó, só o Evangelho, cara, só Jesus é capaz de juntar em uma unidade perfeita um Simão Zelote, que se levantaria a qualquer momento para pegar em armas contra os romanos, e juntar ele no mesmo lugar de um publicano cobrador de impostos. Sim. Cara, só a unidade de Cristo, só a unidade baseada no Evangelho, cara, pra fazer um negócio desse funcionar, viu? Porque em qualquer outro lugar o Dor teria se pegado ali nervoso. Colocar brasileiro e argentino na mesma torcida, né? É a mesma coisa, cara, é a mesma coisa. Só uma unidade mesmo baseada aí no poder sobrenatural do Espírito Santo é capaz de algo assim, cara. Sim. É por isso que nós demos toda aquela fundamentação aqui no início do episódio, né? Eu
acho interessante também a gente comentar sobre o que acontece quando a unidade da igreja não funciona, como aconteceu na igreja de Corinto, que Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, né, de uma forma, eu acho muito interessante, que ele tá realmente indignado com a igreja. Diz no versículo 10 do primeiro capítulo: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Ele continua no versículo 11: Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós, né? Então, você vê que existia muito problema de unidade, né? Uns dizendo que eram de Apolo, outros dizendo que eram de Paulo, outros dizendo que era de Beltrano, de Cicrano. Então, cada fazia essas panelinhas e causava divisão dentro da igreja, né? A gente também vê isso na questão da Santa Ceia, né? Que uns comiam lá, os ricos levavam lá suas comidas, se esbanjavam, enquanto quem não tinha posse, né, acabava ficando com fome e envergonhado. Olha que interessante aqui, olha, Paulo aqui joga uma daquelas suas perguntas retóricas, né? Paulo é especialista em pergunta retórica, né? E aí no verso 13 ele manda: acaso Cristo está dividido? É interessante que olha o fundamento da unidade aqui, como a gente já falou, né? Ele joga logo de cara, olha, acaso Cristo está dividido? Né? E aí, claro, ele puxa, né, pra ele: foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fosse porventura batizados em nome de Paulo? Então veja que Paulo aqui tá colocando um paralelo, fazendo na verdade o contraponto entre a pessoa de Cristo e a separação e a briga, né, dissensões que havia dentro da igreja de Corinto, o que gerou um problemaço, né, porque Paulo tinha muitos problemas para resolver essa igreja aqui, cara. Mas sabe o que é bonito, Gui? Apesar de todos, se a gente lê a carta de Coríntios, só divagando um pouco aqui do assunto, mas a gente lê a carta de Coríntios e acha que a igreja lá é uma desgraça, né? Sim, quase isso. Mas Paulo introduz a carta, olha, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, né? A igreja de Deus que está em Corinto, cara. A igreja de Deus, cara, sabe? Sim. Então isso leva a gente a refletir um pouco que às vezes a gente busca uma perfeição aí que não é por aí também, né? Só que é claro, nós somos exortados na carta à unidade, né? Que é o texto que você leu aí, que é bem importante. Com certeza. Também as cartas de Cristo em Apocalipse, né, que João escreve, que Jesus pede para João escrever, algumas têm exortações bem duras, né? A maioria delas tem umas exortações duras, que, como a da igreja de Laodiceia, que Jesus disse que vomitaria da boca, né? É verdade, exatamente. Mas não deixa de ser igreja, né? Igreja que Deus fala, né, ao anjo da igreja. Então, mesmo assim, mesmo sendo igreja, né, mesmo sendo corpo de Cristo, a gente precisa reconhecer que ainda somos pessoas falhas, né, e que a igreja, enquanto igreja local, né, está sujeita a falhas, né? Mas da mesma forma que nós precisamos buscar a santidade, nós precisamos buscar a unidade da igreja. Cara, você citou Hebreus aí, antes eu vou citar uma outra citação aqui, tem uma citação de Calvino em uma de suas cartas, que ele diz o seguinte, como ele tá comentando a respeito sobre o egoísmo humano, né, que acaba gerando divisões na igreja, e ao mesmo tempo acaba divisões, mas também gera falta de tolerância, né, e isso acaba descambando, na verdade, outros problemas. E Calvino escreve, então, exortando os irmãos a amar os irmãos. Aí ele escreve o seguinte, olha: há tanta rabugice em quase todos esses indivíduos que, estando em seu poder de bom grado, fariam para si suas próprias igrejas, porquanto se torna difícil acomodaram-se aos modos das demais pessoas. Os ricos invejam uns aos outros, e raramente se encontra um entre 100 que acredite que os pobres são também dignos de ser chamados e incluídos entre seus irmãos. A menos que haja similaridade em nossos hábitos, ou alguns atrativos pessoais, ou vantagens que nos unam, será muitíssimo difícil manter uma perene comunhão entre nós. Essa advertência, pois, se torna mais que necessária a todos nós, a fim de sermos encorajados a amar, antes que odiar, e não nos separarmos daqueles a quem Deus nos uniu. Torna-se urgente que abracemos com fraternal benevolência aqueles que nos são ligados por uma fé comum. É indubitável que a nós compete cultivar a unidade da forma mais séria, porque Satanás está alerta, seja para arrebatar-nos da igreja ou para desacostumarmos dela de maneira furtiva. João Calvino, exposição de Hebreus aqui, citando aí o capítulo 10, né? Muito legal, né? Tem um outro trechinho das cartas que ele escreve também, ele fala assim, ó: estando os membros da igreja divididos, o nosso corpo sangra. Isso me preocupa
tanto que se pudesse fazer algo, eu não me recusaria a cruzar até 10 mares se fosse necessário por essa causa. Então Calvino aqui explicando a questão da importância de sanar, né, os problemas que causam divisões na igreja, porque como ele coloca no finalzinho aqui, o diabo está atento a isso. Ou ele vai nos tirar da igreja, ou ele vai nos desacostumar aí de congregá-la, né? Realmente essa questão de falta de unidade vai acabar descambando nisso mesmo. É uma coisa incrível, né? Quando você mais passa tempo longe da igreja, parece que você desacostuma de você faz parte daquele corpo, né? Então é muito importante para os cristãos que estão escutando nós, e muitas vezes acaba faltando da igreja porque quer ou não. Quanto mais você não frequenta a igreja, mais distante você está se tornando de Deus, né? É uma coisa que parece que uma puxa a outra, na verdade. A partir do momento que a pessoa relaxa, né, na parte do congregar, né, ela também tende a relaxar na parte da devocional, e isso acaba afastando a pessoa muito mais da vida, né, porque vai dando lugar à carne, né, hoje eu vou ficar em casa, hoje eu vou relaxar. No domingo seguinte, também vou ficar em casa, a semana foi puxada. No outro domingo, nem cogita ir pra igreja, né? E assim você vai se acostumando e cada vez ficando mais longe dessa unidade do corpo de Cristo, né? Sim, eu acho interessante também isso que o Rafa leu sobre o comentário de Calvino, que os problemas que a gente cita aqui de Coríntio e que o Calvino cita não são tão distantes da nossa realidade, porque às vezes a pessoa, vamos supor aqui, todo mundo aqui já deve ter visto isso de um irmão falou de certa forma com o outro, aí um ficou chateado, aí em vez de resolver a questão com a pessoa depois, ela fala com outras pessoas a respeito desse problema, fala, fulano de tal é muito ranzinza, ou não sei, a pessoa lá fez aquilo. Então acaba criando essa divisão, vai minando a unidade da igreja sem resolver o problema. Eu acho que, na boa, cara, acho que um dos maiores problemas é esse aí, cara. Eu acho que na verdade é um dos mais corriqueiros também, né? As pessoas têm dificuldade, cara, de chamar a outra, de corrigir, de tentar esclarecer, né? E acabam realmente levando à frente informações que, como você disse, vai minando aos poucos aí a unidade da igreja. Isso realmente é um problema, cara. Mas a única forma de nós corrigir esse sangramento da igreja é com a disciplina, né? A disciplina, tanto a disciplina amorosa, quando nós chegamos no irmão e ensinamos ele que ele tá fazendo errado e aquilo tá desagradando a Deus, então isso ajuda no crescimento dele. Se nós não se importarmos em deixar as coisas acontecer, essa pessoa, na verdade, ela tá cada vez mais se distanciando do corpo. Então é muito importante essa questão de ficar atento, de olhar o irmão que está passando por problema, ou se você tem um problema com o irmão, você tem que resolver, você não pode deixar isso multiplicar e crescer e ser um problema dentro da igreja, né? Um outro ponto também que implica aqui na importância da unidade da igreja local tem a ver com o acolhimento, né, pessoal? Sim. Com certeza. Acho que é algo que é extremamente importante, que a gente poderia falar um pouco sobre isso também. Eu acho interessante ressaltar também nessa parte do acolhimento é que não é só para a pessoa que está chegando na igreja, né, que tá conhecendo agora, mas também é para a pessoa que está ali há muito tempo, né? Às vezes a pessoa está na igreja há tanto tempo e não é conhecida por outras pessoas, por outros membros da igreja, também não se comunica com outros membros, talvez por questão de, né, timidez, mas
às vezes nem é o caso, a pessoa acaba se sentindo deslocada, né, pela falta da tolerância e da compreensão dos outros membros, de perceber aquela pessoa como diferente, né? Como no caso que Calvino citou de não reconhecer um pobre como um irmão na fé, né? Os ricos não considerarem um pobre um irmão na fé. Então, às vezes, a gente pode considerar aquela pessoa ali, aquela mais idosa ali, ou aquela tem um jeito meio esquisito, ou ela é a pessoa que fala muito alto. Nós mesmos acabamos distanciando desses tipos de pessoas, né? Porque muitas vezes nós não quer ter o convívio com ela, porque a pessoa muitas vezes não nos agrada de algum aspecto ou alguma coisa na vida dela, então nós acabamos deixando ela de lado, e com isso outras pessoas vão deixando, daqui a pouco essa pessoa está isolada dentro da igreja, e com isso ela vai se sentir a pior pessoa do mundo, por uma coisa talvez tão simples que alguém poderia chegar e falar: irmão, não acha desse jeito, é chato, tenta mudar, isso é bom pra você, é bom para as pessoas que estão próximas de você, para chegar mais próximo, né? Então você vê como a unidade ela é tão importante dentro do relacionamento da igreja, porque se nós não se relacionar e sermos, não é a palavra honesto, mas amoroso um com os outros, as coisas podem desandar dentro da igreja, né? Com certeza, Jean. Eu acho que isso já entra na parte de como Jesus nos amou, né? Que quando você se desprende de você mesmo e você olha a situação na perspectiva da pessoa que está sendo isolada, você já pensa: nossa, eu preciso fazer alguma coisa a respeito disso, porque a pessoa não é nada diferente de mim, ela serve o mesmo Deus que eu, ela faz parte da mesma comunidade que eu. Isso não é certo que ela seja isolada ou fique de canto dessa forma, né? Tinha um rapaz na nossa igreja faz um tempinho que ele estava frequentando a igreja, mas ele acabou não mais frequentando. Acabava o culto, ele ficava lá na porta, você chamava ele para tomar um chá, para conversar, o rapaz não conversava a não ser o essencial, né? E tipo, o cara tinha extremamente vergonhoso, mas eu via como mas outras pessoas da igreja tentavam fazer sua parte, de ir lá chamar, de ir lá convidar, de ir lá tentar falar com ele. Isso é muito importante dentro da unidade para mostrar o amor de Deus para a pessoa, né? Eu fiquei pensando aqui na citação de Calvino que eu acabei de falar, né? E o que reforçou aí na questão de como os ricos separavam os pobres e como havia uma separação entre pessoas. Eu fiquei pensando como que no começo do cristianismo, e isso está na base, né? Isso nós acabamos de ler os textos aqui, está na base do que é o cristianismo, de como no começo os romanos eles rejeitavam os pobres, eles rejeitavam as mulheres, inclusive quando os bebês naquela época nasciam, como nasciam no caso mulher, eles não se importavam em matar essa criança e jogá-la fora, porque existia essa questão de separação entre as pessoas. Mas o que acontecia? Um pobre que era jogado para fora, né, vamos dizer assim, que era esculachado pelo sistema, a igreja cristã naquela época acolhia essas pessoas. Então o cristianismo se levantou como eu vou colocar entre aspas aqui, como uma religião, na verdade, que apesar de as outras religiões pregarem aqui uma questão de separação entre as pessoas, o cristianismo pregava acolhimento, né, reconhecendo que todos somos feitos à imagem de Deus e que o amor de Jesus Cristo nos faria um. Então veja que havia uma conscientização no começo dos cristãos que traziam pessoas que eram marginalizadas pelo sistema, mas que traziam para dentro da igreja e colocavam nelas esse senso de acolhimento realmente, né? Então eu acho que nós precisamos resgatar isso, né? Isso é legal se nós for pensar e olhar a Bíblia. Deus dá vários exemplos de acolher as pessoas menos afortunadas, né? O dízimo, ele era tão importante para o templo de Deus, mas sim para as viúvas, para ajudar a sustentar elas. O próprio Deus falava que quando você fosse colher a sua plantação, que você deixava a plantação perto das estradas, para que os viajantes pudessem se alimentar daquilo. Então você pode ver que Deus, ele sempre está cuidando das pessoas. E essas pessoas que recebem o mais cuidado de Deus são essas pessoas menos afortunadas, as pessoas que têm mais problemas, muitas vezes os pobres, os mais carentes, né? E muitas vezes nós realmente fazemos exclusão deles dentro da igreja, né? Eu creio que cabe mencionar aqui também um dos modos de uma cultura de relacionamentos intencionais, que é talvez nós começarmos a pensar como igreja local, a trabalharmos por relacionamentos mais simples e relacionamentos mais informais. Eu acho que assim nós teríamos um resultado de acolhimento melhor. Porque assim, se a gente for olhar para o Novo Testamento, né, os autores ali, quando estão escrevendo os livros do Novo Testamento, por várias vezes, eles descrevem dois tipos distintos ali entre os relacionamentos entre os cristãos. Um é de
de mentoria, né, no caso de discipulado, e o outro, se a gente for ver, é de hospitalidade, né, que é justamente o que eu estava mencionando aqui. Então, e aqui é justamente que eu quero comentar essa ideia de ser relacional. Porque assim, ó, nós estamos acostumados a pensar de forma muito reducionista, cara, quando a gente fala sobre hospitalidade. Porque a primeira coisa que vem na nossa mente quando a gente fala de hospitalidade é abrir a porta da nossa casa para que alguém se hospede lá, né? Geralmente a gente reduz conceitos de hospitalidade a abrir a nossa casa para a pessoa passar uma noite. Mas o modo como o Novo Testamento usa a palavra hospitalidade, ele é muito mais amplo, cara. A palavra, inclusive no original, ela significa amor de estrangeiros. E aí a ideia é muito do que o Jean estava colocando aqui do AT, né? Mas, então, essa ideia do amor de estrangeiros, daí a ideia de que nós precisamos pensar em hospitalidade de uma forma um pouco mais ampla. Ou seja, convidar as pessoas para uma refeição, sabe? Chegar a um estrangeiro, no caso aqui, por exemplo, a um visitante que chega no culto, chegar nele e dizer: olá, boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vindo, meu nome é Rafael, tô aqui para te servir, sabe? Ou convidar um membro da igreja que você ainda não conhece para participar de eventos externos da igreja, cara. Ou até mesmo reuniões pessoais, né? No caso, um churrasco, no caso, um aniversário que você vai, sabe? Você criar essa ideia, e tudo isso aqui que eu falei é hospitalidade. Ou seja, sim, nós aumentamos o senso de acolhimento com hospitalidade, onde nós vamos introduzir os outros na nossa vida diária, na nossa vida cotidiana, não só dentro do domingo no culto da igreja local, mas fazer a pessoa se sentir realmente acolhida por tudo aquilo que nós fazemos. É a ideia de pensar em igreja não só em quatro paredes, né? Mas em tudo aquilo que envolve a nossa vida prática mesmo, né? Com certeza, Rafael. Eu acredito que a partir desse senso de acolhimento, quando a pessoa se sente plenamente acolhida, ela sente que pertence àquele lugar, e isso torna a unidade muito mais natural, porque quando você sente que pertence a tal coisa, você se importa de verdade com aquilo. É verdade, né? Cara. Quando você sente que pertence a tal país ou a determinado grupo, você se importa com a saúde daquele país, daquele grupo, como que as pessoas que são importantes para eles estão, como que tá a infraestrutura, de todas as formas. Você se importa com aquele grupo. E é interessante, cara, que o homem por si só tem essa necessidade, né, cara, de se socializar, né? Tem muito a ver com a imagem, né, e semelhança que nós fomos criados. Nós já falamos aqui de como Deus é um Deus relacional, pensando na questão da Trindade, né? E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então o homem, ele nasce na sua natureza já como essa necessidade relacional. Nós, como os descendentes de Adão que somos, nós também fomos criados para ser seres relacionais. Isso está meio que implícito em nós, cara. Então nós somos completos quando nós temos ao outro. Essa é a ideia do ser relacional, né? Isso é pertencimento, né? Saber que nós fomos criados para viver em comunidade, e a nossa igreja local, ela precisa criar esse ambiente de relações mútuas, para que haja não só o acolhimento, como falamos, mas, como você disse, o pertencimento que vem automaticamente junto com isso. Mas mais que isso, o pertencimento também está ligado à noção de compromisso e relacionamento, cara. Que são faces aqui, são duas faces da mesma moeda. E isso tem a ver com a valorização que a igreja local tem dado à sua membresia. E aqui quero abrir um pouco o leque aqui, porque é o seguinte: eu entendo que pertencimento envolve, de certa forma, um reconhecimento, e esse reconhecimento deve ser ou pode ser formal, né, de todos os compromissos que os cristãos assumem uns com os outros numa igreja local. E isso é vital à vida cristã. Então, se eu assumir um compromisso e eu criei uma base de relacionamento com algo na igreja, o que me trouxe essa sensação de acolhimento, e agora eu faço parte, eu pertenço àquilo, ou seja, existe aqui um reconhecimento formal de que eu tenho compromissos com outros cristãos. E isso acaba gerando o quê? A unidade da igreja. Então, quando a gente reconhece que nós temos deveres para com outros irmãos, a noção de pertencimento a esse corpo, cara, ela é natural. Porque isso, né, pra gente nutrir uma cultura de relacionamentos intencionais, nós precisamos gerar um real sentimento de pertencimento no coração das pessoas. E para isso que a membresia da igreja tem que se tornar significativa, cara. É a igreja, veja, é a igreja assumindo a responsabilidade específica pelo crente, mas também o crente assume uma responsabilidade específica pela igreja. Se a gente for entender que membresia, que é uma declaração da cidadania no reino de Cristo, como o Jean colocou aqui, que é a embaixada, né, do reino de Cristo, nós somos seus embaixadores. Ou seja, se membresia é uma declaração de que nós somos membros legítimos, que nós somos membros licenciados do reino, que nós somos representantes fiéis de Cristo, cara, você quer mais pertencimento que isso, né? Mas a igreja local
precisa valorizar a sua membresia para que todos entendam realmente o que significa ser membro do corpo, e entendendo isso, tendo um reconhecimento aqui de compromisso e relacionamento, é natural que venha aí a sensação de acolhimento e também de pertencimento. Penso eu, né? Não sei o que vocês pensam sobre isso. Eu não tiro uma palavra do que você disse, Rafael. Eu concordo plenamente com a importância do pertencimento e do compromisso na igreja local. Com certeza é vital. Eu acho que eu concordo com o que você falou, e tudo isso que você falou, a única forma da pessoa entender ela estudando a palavra de Deus, né? Da igreja ensinando ela o seu dever, o seu lugar e o que ela deve fazer como membro, como parte da embaixada do reino de Deus. Fizemos aqui algumas fundamentações teóricas. É claro que não tem como não falarmos de coisas práticas junto, né? Acabamos falando. Mas entrando um pouco então mais na questão prática, e aí para nós discutirmos um pouco aqui sobre a unidade na prática mesmo, acho que é importante nós já pontuarmos aqui e falarmos um pouco como é que Jesus nos amou, porque nós acabamos de ler um texto, né, agora há pouco, aqui de João. Deixa eu só pegar o texto aqui, de João 13:35, né? Onde Jesus fala que o nosso amor... Não, na verdade não. João 13:34, acho que é. Ameis uns aos outros, né? Como eu vos amei. Então, para que nós possamos fazer isso na prática, acho que é necessário, então, entendermos como é que Jesus nos amou primeiro. E aí sim, desenvolvermos uma teologia prática disso, né? É importante a gente ressaltar a atitude de Cristo, né? No seu amor por nós. Em Filipenses 2, a partir do versículo 5 do capítulo 2, Paulo diz dessa forma: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, fiz umas ressalvas aqui, né, que ele assumiu forma de servo, se humilhou e foi obediente até o fim, né? Então, é importante a gente reconhecer que nós, seguindo Cristo, nós precisamos fazer como ele e nos tornarmos servos, tanto dele quanto uns dos outros, porque nosso irmão precisa de nós também. Nós precisamos de Cristo. Você falou a questão que Jesus se tornou em forma de servo. Essa palavra aqui do grego, né, ela tem um sentido de escravo. Significa alguém que se rende à vontade de outro, aquele cujo serviço é aceito por Cristo para estender e alcançar a causa entre os homens. É dedicado ao próximo, mesmo em detrimento dos próprios interesses, né? Então é bem legal essa questão de servo, que Jesus ele se tornou servo, quer dizer, ele se tornou um escravo, né? Tipo assim, ele se rebaixou ao pior nível assim possível. Para quê? Para poder fazer a vontade de Deus e realizar a vontade de Deus, e nós podemos hoje ter acesso a Deus através dele na morte de cruz, né? Muito legal essa passagem, né? Muitos teólogos têm discutido essa questão da tradução nossa aqui com a palavra sentimento, porque ela é uma palavra extremamente única no texto grego, cara. A ideia aqui, eu não sei nem se eu sei explicar direito, mas a ideia do tende em vós o mesmo sentimento não é um simples sentir, vocês entendem? Não é uma questão... Aqui o sentimento, ele vem junto com sabe quando você... Ai, cara, como eu vou explicar? Como você sente, mas ao mesmo tempo você tá dando um passo à frente pra fazer. É um sentimento envolvido com ação. Não é só um simples sentimento filosófico, sabe? De pensar... É um sentido com ação ao mesmo tempo. Isso, né? Exatamente. É como se fosse um instinto, né? Isso. Na hora que você sente, você já tá agindo, tá fazendo alguma coisa a respeito. Exatamente. São duas coisas que agem ao mesmo tempo, né? Não é uma coisa que você faz pra depois acontecer, né? Exatamente. Agora,
pensar na humilhação de Cristo, cara, sabe? Imagine o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que nos fez, que fez tudo que existe aqui, ter que se rebaixar, cara, ao ponto de estar entre nós, criaturas pecadoras, sabe? Eu fico imaginando, aquele cara, que, sentimento... Aqueles que o traiu, né? Pois é, e ainda levaram ele, né? O maltrataram, o esmurraram, cara, bateram nele, cuspiram nele, pregaram ele numa cruz, sabe? E aqui Paulo fez que ele fez tudo isso, né, cara? Se esvaziou, assumiu forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, reconhecido em figura humana, se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Cara, é muito profundo pra nós essa questão dessa atitude, sabe? O exemplo do desprendimento de Cristo, dessa humildade profunda, desse amor que Jesus teve ao esvaziar-se da sua glória por causa de seres humanos pecadores como nós somos, sabe? Então veja que, rapaz, a unidade da igreja local está fundada sobre o evangelho verdadeiro mesmo, porque isso aqui é inconcebível a nós, cara, essa é a verdade. Imagina que nós não conseguimos nem entender a glória de como Jesus Cristo estava em sua glória total no céu. Para nós é difícil de pensar em algo assim. Agora imagina todo o esplendor da glória que ele tinha. Ele precisou abrir mão de tudo isso e fez isso sendo servo, servindo, sabe? Cara, meu Deus do céu, cara, como é que nós vamos amar as pessoas assim? É um desafio, cara. Rapaz. Eu acho maravilhoso como o fato de Cristo, né, ser Deus, ser algo o Altíssimo, né, nada está acima dele, ter se tornado a forma mais humilde, mais humilhante na sociedade humana, né, como ele abraça toda a existência nesse movimento, né, ele atravessa todo o espectro de todas as camadas sociais e espirituais, assim, espirituais entre aspas, né, porque ele continua sendo Deus, mas mesmo assim ele teve todo esse esvaziamento da sua glória para cumprir a sua missão, né? E como esse desprendimento é sair da zona de conforto, né? Eu até lembrei agora de uma alusão que C.S. Lewis faz, né? De que como sair de uma praia, né? Pra ir pra uma favela ou alguma comunidade completamente diferente, sei lá, e sair da praia e ir pra guerra, né? Porque algo ali é muito importante pra você. Então, o desprendimento que a gente tem que ter é essa saída da nossa zona de conforto, né? Jesus não estava preocupado se ir de encontro aos necessitados seria penoso ou parecer inútil, né? Essa era a missão dele. Não seria inútil porque, né, esse era o plano desde o começo, né? As coisas já estavam decretadas. Mas mesmo assim, não seria fácil, não foi fácil para o próprio Deus, porque ele suou sangue no Getsemane, né? Ele viu o sofrimento que ele teria e mesmo assim ele foi. Eu quero ler para vocês uma passagem aqui de Agostinho que ele escreveu. Ele fala assim, ó: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você ama o teu próprio de modo conveniente quando ama Deus melhor do que a si mesmo. Então aquilo que você almeja para si mesmo deve almejar para o seu próximo, ou seja, que ele ame a Deus com afeição perfeita. Você não ama como a si mesmo, senão tenta atraí-lo para o bem que você mesmo está seguindo, pois esse é o único bem que todos devem seguir, juntamente com você. Desse preceito
procede os deveres da sociedade humana. Acho muito legal que a questão de Agostinho tá falando, né? Que quando nós amamos o nosso próximo, nós queremos que o nosso próximo segue o Deus como nós seguimos, como nós amamos e como nós desejamos, né? Então isso é o papel do cristão, na questão que Jesus amou. Como Jesus nos amou, nós também devemos amar o próximo e levar a palavra e levar o evangelho para ele, né? Com certeza. Se a gente diz amar o próximo, né, é como se a gente estivesse numa estrada na mão certa, né, e nós vemos que o nosso próximo tá indo na contramão, tá fazendo aquilo que vai levar ele à morte, é algo muito perigoso, e não fazer nada a respeito, né. Você até colocou na pauta aqui, Gui, que eu achei interessante, que Jesus não estava muito preocupado se o fato dele ir ao encontro dos necessitados, isso iria ser penoso, né? Ou iria ser em vão. Na verdade, ele acreditava que aquela era a missão dele. Acreditava não, ele sabia, né? Que aquela era a missão dele, né? E eu acho que tem que ser esse o nosso sentimento mesmo, cara. Às vezes nós vamos ter que perder mesmo. Às vezes nós vamos precisar perder para que nós possamos realmente ir de encontro à necessidade do irmão. E é isso é a questão na prática. Até tem um texto de 1 João, agora que me veio na mente, deixa eu ver se eu abro ele aqui. Acho que é 1 João 5, não, 1 João 3, acho que é, deixa eu ver. 1 João 3,16 fala assim, ó, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E ele continua, né? Aquele que possui recursos desse mundo e viu seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então veja que não é uma questão de um amor filosófico, mas uma questão prática. Assim como Jesus Cristo teve atitudes práticas com relação ao seu grande amor por nós, o nosso amor pelo próximo e pelos nossos irmãos, aqui entendendo a questão da unidade, nós precisamos sim, cara, às vezes abrir mão de algumas coisas e às vezes perder, precisar ajudar, precisar colocar os nossos recursos em prática, para que nós possamos também ter um desprendimento. É claro que não o mesmo desprendimento de Cristo, né, sendo Deus e se fazendo servo, que isso é impossível, mas nos leva a pensar de uma forma extremamente profunda com relação ao que precisamos ser, né, em relação ao outro. Agora, na questão prática mesmo, cara, acho que a gente poderia entrar aqui no nosso último ponto da nossa pauta. Os relacionamentos dentro da unidade de uma igreja local não são relacionamentos fáceis, vocês concordam? Nem sempre vão ser... As pessoas às vezes veem aquelas chamadinhas na internet de cristão, todo mundo sorrindo, aquelas famílias bonitas, né? Se abraçando e tal. A prática não é sempre assim, não. E aí a gente precisa ter em mente aqui o amor de Cristo por nós, para que nós possamos, então, tomar atitudes corretas, né? É a questão da unidade na prática, né? Em como nos relacionarmos, no caso aqui da igreja local. Uma das questões práticas que nós poderíamos falar aqui, que está aqui na nossa pauta, é a questão de como nós precisamos ser transparentes, né, Gui, Jean? Com certeza, Rafa. Nós servimos um Deus, né, que quando foi falar com Abraão, né, ele não ocultou certas coisas a respeito do que ele faria, porque Abraão era amigo dele, né? Então, nós precisamos ter esse pensamento de que nós precisamos compartilhar uns com os outros aquilo que nós temos planejado, dependendo do que for, aquilo que tem nos afligido. Nós precisamos ter essa tranquilidade, né, de ser verdadeiros a respeito daquilo que nós temos passado em nossas vidas, para que tenhamos uma comunidade de fato, né? Para que possamos ajudar uns aos outros, porque sem saber a necessidade do próximo, não temos como socorrer. Essa questão de nós sermos sensível ao próximo, né, quer dizer, transparente, isso ajuda no crescimento dentro da igreja, porque se nós não ajudarmos uns aos outros, se nós não sermos honestos uns com os outros, a unidade, o corpo de Cristo, ela nunca vai crescer fortificado, né? Ela sempre vai crescer defeituosa, né? Hoje em dia não existe uma geração de mimimi, onde qualquer coisa que você fala as pessoas acham ruim, não concordam, mas dentro da igreja de Cristo não pode acontecer isso. Tem que crescer uma igreja saudável e forte, né? Eu li recentemente, cara, não lembro agora o nome do livro, mas de como a autora dizia que relacionamentos entre
entre dois pecadores, eles só funcionam de verdade se existirem 3 componentes. E ela fala que é necessário haver vulnerabilidade, confissão e graça. Vulnerabilidade é para podermos expor os lados mais sujos e escuros que nós temos, né? Sem tentar nos esconder atrás de máscaras, porque é muitas vezes o que nós fazemos. Às vezes nós não somos totalmente transparentes como deveríamos ser, porque a gente se esconde atrás de máscaras, cara. A gente é bom nisso, né? A gente aprendeu a chegar no irmão, o irmão pergunta, tá tudo bem? A gente fala, tá tudo bem, com aquele sorriso falso no rosto, quando na verdade não está nada bem. Então isso... Eu acredito que seja um dos maiores exemplos de, na prática, como que nós deveríamos atuar, né? Porque a gente fica preocupado, se eu falar que não tá nada bem, a pessoa vai me perguntar o que tá acontecendo, vai ser desconfortável tanto pra mim quanto pra ela, né? E acaba não resolvendo o problema, acaba não compartilhando a dificuldade e não tendo a cura, né? O conforto que traz uma comunidade de fato. Exato, cara. Sim. Ariovaldo Carlos Júnior, ele costumava dizer sempre, cara, que eu acompanhava ele, faz tempo que eu não acompanho, mas ele costumava sempre dizer que nós somos a resposta da oração das outras pessoas. Mas nós precisamos também cultivar essa transparência para que possamos entender o problema para poder ajudar, né? Mas voltando aqui ao meu raciocínio, então, as 3 questões, né? Vulnerabilidade, confissão e graça. Então, vulnerabilidade é justamente o que eu falei, né? Pra gente ter coragem de não tentar se esconder atrás das máscaras. A confissão é o que vem naturalmente quando as máscaras caem. Porque quando a máscara cai, só te resta confessar. E a graça, cara, ela é a resposta a essas confissões, sabe? Então, tudo isso é feito no contexto de unidade, né? É a ideia de relacionamentos intencionais na igreja local, que acabam ajudando uns aos outros a serem mais parecidos com Jesus, né? À medida que nós caminhamos juntos lado a lado de Cristo e tal. Mas sempre num contexto de transparência, onde nós não temos medo de expor a nossa vulnerabilidade, onde nós arrancamos nossas máscaras, nós confessamos o nosso pecado ao nosso irmão, nós compartilhamos isso com ele, e então nós somos agraciados porque, obviamente, nós vamos ter alguém para levar esse fardo junto conosco. Daí o mandamento bíblico de levar os fardos uns dos outros, né? Então a gente tem muito que aprender na prática, cara, essa questão da transparência que é importante, é muito importante. Não só a transparência, mas também a questão de disposição, né, Gui, né, Jean? Acho que é outro ponto aqui também que é extremamente importante também nessa questão da unidade na prática, né? Com certeza, Rafa. Como diz em Romanos 12:10, né? Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, né? Você precisa ter essa disposição de preferir ao próximo do que a si mesmo, né? E como diz também em Hebreus 10:24, né? Consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Esse considerar é do grego kataneo, algo assim, ou kataneo, que é tomar nota, perceber, analisar com cuidado, é você analisar com detalhes aí. Vamos considerar, vamos parar para pensar, vamos ver com cuidado o que se passa com o meu irmão, né? Ter essa disposição de analisar, de buscar fazer algo a respeito daquilo que o irmão tem passado, daquilo que ele precisa. Você vê, né, como que a unidade da igreja é importante, cara, em vários aspectos. Quando eu tava pensando aqui, eu me veio na mente, cara, de como a unidade, ela promove uma igreja que é cheia de relacionamentos, né, de como esses relacionamentos são encorajadores, ou precisam ser, né, não, eu estou aqui pensando, não vou falar numa utopia, porque não, essa realidade pode acontecer realmente, mas são relacionamentos que são mutuamente encorajadores e acabam ajudando as pessoas a se desenvolver na sua vida espiritual, não só na sua vida espiritual aqui individual, mas coletiva também, né? Porque é importante, cara, que as igrejas, elas sejam um ambiente cheio de amizades, né? Mas amizades no sentido aqui, amizades espirituais, né? Amizades dinâmicas, no sentido de que os cristãos mais experientes acabam ensinando e guiando na palavra aqueles cristãos que são mais novos, né? Seguindo conselhos, seguindo aqui experiências, né? Que acabam aqui por ajudar uns aos outros a chegar a uma estatura, como diz a Bíblia, na estatura do varão perfeito que todos nós precisamos alcançar, né? Onde os cristãos, eles se ajuntam com uma certa regularidade
pra orar, pra prestar conta uns aos outros. Cara, imagina nós criarmos uma rotina dentro da nossa igreja local, onde nós leríamos livros juntos, livros diversos, e conversássemos a respeito de como usar esses livros pro nosso crescimento espiritual, sabe? Eu imagino que isso seria fantástico, cara. Isso ia promover um crescimento mútuo muito significativo dentro da igreja. O amadurecimento da igreja seria enorme nisso, né? Exatamente, cara. Rafael falou isso do livro aí, fez um arco-íris na minha cabeça, assim, ó. Eu achei lindo, cara. O Jean vive comigo, né? Então ele sabe de como eu bato nessa tecla direto. De como eu gostaria de ter um grupo de leitura na igreja, sabe? Onde nós poderíamos todos lermos o mesmo livro, nós nos reuniríamos a cada 15 dias que seja, e discutiríamos capítulos específicos. Rapaz, isso seria de um crescimento para nós na igreja, nossa, estrondoso. Agora, se eu for pensar, né? Muitas vezes as pessoas não vão no culto, onde simplesmente elas têm que sentar e escutar um sermão que já foi preparado. Ou muitas vezes as pessoas não vão numa EBD escutar uma aula que simplesmente já foi preparada. A única coisa que ela tem que fazer é simplesmente escutar, né? Aí você olha agora assim, né? Como nós promover isso dentro de uma igreja? Mostrar para as pessoas a importância de estudar a palavra de Deus, o crescimento espiritual que ela vai ter através disso, né? Então é muito complicado se for pensar desse lado, porque as pessoas, elas muitas vezes não desejam ter um crescimento desse jeito, né? Mas é aí que entra essa questão realmente da nossa disposição em ensinar, cara, em incentivar e começar, sabe? Eu acho que você reunir o menor grupo de pessoas que seja, mas conseguir começar e expandir isso, porque assim, pode ser não necessariamente livros cristãos, nós poderíamos ler diversos tipos de literatura e tirarmos lições, assim como o DG Pop faz, né? E tirarmos lições espirituais para a nossa vida, cara. Sabe, tem livros aí excelentes de ficção, de romances que poderiam servir de base para a nossa vida espiritual, no sentido de aqui fazer uma tradução, né? Enxergar pontos de contato, né? Com as outras coisas que são escritas aí fora da área teológica, sabe? Então, eu acho que vale aqui uma tentativa de um incentivo e começar a igreja também, no sentido, é claro que cada igreja tem uma realidade diferente, mas a igreja, os líderes da igreja, os pastores, né, os presbíteros, incentivarem isso até no sentido de nós vamos ajudar vocês comprando livro, nós vamos ajudá-los a conseguir talvez um desconto, e sabe, tentar, cara, tentar, porque eu acho que são pequenos passos que nós podemos dar, que tudo isso vai melhorar muito a nossa prática da unidade da igreja, porque nós vamos parar de se encontrar somente num ambiente de culto, né, só no domingo à noite, e nós vamos passar a ter o nosso próprio exercício intelectual de desenvolver e pensar a respeito de algo e poder compartilhar isso num grupo de leitura onde todo mundo fala, todo mundo compreende, todo mundo ouve, todo mundo cresce, sabe? Então é fantástico, cara. Então vamos começar. Pois é, querido ouvinte, você também, olha, puxa aí o barco. Você sabe vamos criar um Telegram do grego. Né? Leitura. Eu gosto muito de pensar, cara, na unidade da igreja local num aspecto pactual. Nós que somos reformados, nós entendemos muito essa questão da aliança de Deus com o seu povo, e de como a igreja ela é uma comunidade de crentes que se tornam agora parte dessa nova aliança no sangue de Cristo. E o que isso significa para nós? A ideia é que nós somos membros de uma igreja local, mas nós nos unimos por meio de um pacto para que nós possamos ajudar uns aos outros a correr essa carreira cristã junto com a gente, né? Isso sendo feito, é claro, com integridade, com piedade, com graça, com perdão, né? E tudo que envolve a vida cristã, sabe? Uma comunidade onde os membros da igreja eles têm um compromisso de fazer o bem espiritual uns aos outros, como já falei aqui, levando os fardos uns dos outros, compartilhando alegrias, dando apoio no momento de dificuldade, exercendo até vigilância aqui, no sentido de vigilância amorosa uns pelos outros, se for preciso aplicar repreensão e às vezes para aqueles que são impenitentes também sujeitá-los à correção, a disciplina eclesiástica quando for necessário. Tudo isso faz parte da unidade cristã, cara. Tudo isso faz parte de uma disposição em sermos como está aqui na nossa pauta, né? Movidos pelo Espírito Santo através dos conselhos dos irmãos. E, cara, isso é um leque muito grande, é um cenário muito amplo, na qual nós poderíamos desenvolver muitas outras áreas que iriam gerar essa questão de nós considerarmos realmente uns aos outros, né? Como
o Gui leu aqui, né? É interessante isso que você falou da disciplina eclesiástica, Rafa, que eu me lembrei que uma parte importante de ser uma comunidade é você ter fronteiras e você ter vigilantes, entre aspas, né? Porque a partir do momento que uma pessoa que está dentro daquela comunidade está sendo nociva a ela e está sendo impenitente, né? Tipo, não tem interesse em mudar ou fez algo muito contrário que mostra que a pessoa não tem nenhuma importância ou não está a fim de se conformar àquela comunidade, aquela pessoa precisa sair ou às vezes ser removida, né? Como foi no caso que Paulo fez em Corinto, né? Que entregou a pessoa para Satanás. Foi isso o caso? É isso mesmo. Sim. Ô Gui, você falou algo que é importante, cara, porque eu acho que um dos grandes erros da igreja local é não deixar claro para os seus membros o que é a membresia e o que é a disciplina, cara, na igreja. São dois pontos fundamentais que às vezes nós nos tornamos membros de uma igreja, ou seja, agora teoricamente estamos fazendo parte dessa unidade local, mas sem termos em mente um conceito teórico que vai nos levar à prática, obviamente, mas sem termos um conceito teórico aprofundado do que realmente é a membresia, do que realmente é a sã doutrina, do que é realmente aqui, no caso, a disciplina eclesiástica, porque isso nos faria realmente a exercermos algumas coisas que levariam a manter a unidade, não miná-la, entende? Com certeza, Rafa. E só você explicando e ensinando, você pode cobrar depois. Não adianta você falar e não explicar nada e depois, da hora que você precisar fazer a correção da igreja, você pode cobrar as pessoas e falar, mas você nunca falou isso, você nunca ensinou, como você vai poder cobrar isso agora, né? Nós temos um caminho muito árduo pela frente, galera. E você, querido ouvinte, está refletindo junto conosco aqui? Está pensando aí no seu contexto da sua igreja local? Temos vários desafios, né, não? Deus nos ajude. É importante ressaltar aqui que a gente não tá lá, né? A gente tá sondando a direção que precisamos caminhar, né? Nós estamos sempre aprendendo e buscando nos conformarmos à vontade de Deus para nós. Com certeza. Pra gente encerrar aqui, é claro que, como nós já lemos no texto aqui proposto no início da gravação, lá no capítulo de João, a unidade também promove evangelismo, ou deveria promovê-lo, é claro, né? Por quê? Porque nós, como nós já lemos aqui, Jesus disse que o mundo veria que nós somos discípulos dele pelo amor que nós demonstraríamos um pelos outros, certo? Então isso daqui implica evangelismo, correto? Eu queria ler para vocês aqui 6 soluções para uma igreja local ter unidade. Eu tirei isso aqui do livro da Igreja em Lugares Difíceis, da série 9 Marcas. A primeira, a igreja local é formada tensionada por Deus para realizar a sua missão no mundo. A segunda, a igreja local deveria ser importante para nós, pois é importante para Deus. A igreja local é onde o cristão cresce. A igreja local é o lugar onde o cristão precisa se submeter à autoridade espiritual. A igreja local é o melhor lugar para a prestação de contas espirituais. E a igreja local é o lugar a partir de onde a disciplina é biblicamente administrada. E quando eu li isso aqui, eu falei, nossa, muito legal, faz muito sentido com o que nós estamos falando, e são os passos dentro do evangelismo, né? O evangelismo não é só simplesmente levar o primeiro contato para a pessoa que não conhece Cristo, ou simplesmente entregar um panfleto. O evangelismo é aquela vida inteira que nós temos aqui na terra, dentro da igreja, né? Tanto do começo, onde nós se tornamos membros, que nós já falou aqui, é a partir do momento onde que agora nós viramos membros da igreja, fazemos parte da embaixada de Cristo, onde nós temos nossos compromissos, os nossos deveres, e onde nossos líderes espirituais estão olhando para nós, vendo onde nós estamos errando, e através da disciplina ela vai nos corrigir e vai nos auxiliar para nós crescer mais espiritualmente e estar melhor para a presença de Deus, né? Com certeza, Jean. Você falando isso, eu me lembrei que é uma coisa você ver uma linha filosófica, uma certa afirmação
você ler a respeito dela e entender. Outra coisa é você ler um livro ou assistir um filme que retrata aquilo. Da mesma forma, né, a unidade da igreja precisa ser essa retratação do evangelho, de certa forma, né? Ela precisa mostrar que através do evangelho nós temos paz com Deus, né? E se nós temos paz com Deus, precisamos ter paz uns com os outros. Sim, com certeza, né? E eu queria fazer uma leitura aqui do versículo de 9 a 11 da primeira carta de João, no capítulo 2, que diz: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão e permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Né? Então, se estamos na luz, se estamos no evangelho, se estamos vivendo a palavra de Deus, vivendo o evangelho, precisamos amar nossos irmãos, precisamos ter uma atitude positiva e abnegada por nossos irmãos. Nós falamos aqui no começo, né, de que a ideia é que o amor das nossas igrejas tinha que ser algo meio que incompreensível para as pessoas de fora, né? E que isso serviria de testemunho de Cristo, porque como o Gui até colocou aqui, elas iriam olhar e falar, isso não é normal, né? Existe algo diferente nesse povo. Então, quando a gente acaba não desenvolvendo esse sentimento, né, a gente acaba aí atrapalhando o nosso trabalho de evangelização. Um dos objetivos da igreja, isso aqui obviamente como muito ensinado e muito praticado no Novo Testamento, mas um dos objetivos da igreja é realmente desenvolver uma cultura que produz efeitos evangelísticos naqueles nossos amigos incrédulos ou nas pessoas que estão nos observando de fora. Se a gente for ler de novo aqui, né, João 13, 34 e 35, um novo mandamento vos dou, amem-se uns aos outros, né, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Então o texto é muito claro no sentido de que o amor de Cristo que temos um para com os outros foi planejado por Deus, cara, para servir como uma ferramenta de evangelização. Sim, né? Foi. Acho que é o princípio de tudo, né? Então, e é por isso que, cara, eu não gosto muito de programas de evangelização, saca? Eu fico um pouco temeroso com isso, porque quando a gente depende de programas para que a evangelização ela seja eficaz, é como se nós estivéssemos indo buscar fora da igreja recursos para cumprir nossa maior responsabilidade como igreja. Porque Cristo acabou de nos ensinar que nós devemos amar uns aos outros, e isso faria com que as pessoas saberiam que nós éramos ou somos discípulos dele. Eu não estou querendo dizer, claro, que programas evangelísticos são mal em si mesmos, tá? Não é isso, pelo contrário, tem alguns aí que são até muito bons. Mas eu percebo que às vezes nós dependemos tanto de um programa evangelístico que a gente acaba se esquecendo que a própria igreja ela é o programa de evangelização de Deus. Então a gente terceiriza isso para alguns programas evangelísticos, para algumas vamos dizer aqui, algumas estratégias evangelísticas, quando na verdade o próprio amor de nós um pelos outros, demonstrando a unidade aqui de Deus na igreja, já é um programa de evangelização. E eu gosto muito, cara, de como J. Max Stiles ele define os conceitos de evangelização no seu livro que ele intitula Evangelização. E ele vai falar ali sobre uma cultura de evangelização que é exercida na igreja local, cara. E quando eu li isso, eu achei, nossa, fantástico, sabe? Eu falei, como é que a gente não pensou nisso, cara? E não criar programas de evangelização, mas desenvolver uma cultura de evangelização na igreja. E aí ele deixa claro no livro que não é que ele não aprecia aqui a evangelização pessoal, sabe? Mas ele enxerga, ele vê a igreja como a engrenagem da evangelização e como que nós precisamos criar culturas de evangelização em nossas igrejas locais. E aí ele vai colocar algumas coisas práticas, porque ele diz que numa igreja saudável, uma igreja que possui uma cultura de evangelização, os visitantes, cara, que se achegam na igreja, os que estão olhando de fora, eles enxergam a presença do evangelho em tudo aquilo que a igreja faz. Porque a igreja, ela canta a palavra, a igreja, ela ora a palavra, a igreja, ela prega a palavra, as pessoas, elas ouvem o evangelho no culto. E esse ponto é importante, cara, porque eu tenho uma crise muito grande conforme os sermões são pregados. Todo sermão necessariamente precisa apresentar o evangelho, cara. Todo sermão necessariamente, obrigatoriamente precisa apontar para o evangelho. O próprio Cristo disse, né, que as escrituras todas falavam a respeito dele. Então, pregadores aí precisam se esmerar para que toda pregação, no final, a aplicação seja no evangelho. E porque
o visitante, quando chegar, ele vai ouvir o evangelho, independente do texto que está sendo pregado. E Mike Stiles também coloca que quando nós praticamos os sacramentos, agora os visitantes estão vendo com os olhos o evangelho, né? A recepção da igreja recebem os visitantes com amor, com cuidado, assim como o Pai nos recebe em Cristo na sua família. Os visitantes, eles veem a preciosidade do amor do pessoal da cozinha, por exemplo, em fazer ali os preparativos para a comunhão no final do culto, com aquele anseio de proporcionar ali um relacionamento intencional baseado no evangelho. Ou seja, numa igreja, cara, com uma cultura saudável de evangelização, o evangelho ele vai permear todos os ministérios. Então, a ideia é que nós não precisamos necessariamente de programas de evangelização, precisamos que a nossa igreja local, através da sua unidade, promova o evangelho em todas as áreas. Todas as áreas, cara. A ideia é que a centralidade do evangelho seja tão crucial na nossa igreja, sabe, que nós precisamos tratar o evangelho, na verdade, como um estilo de vida, cara. Em tudo que formos fazer, nós precisamos fazer baseados no evangelho. Aí sim, cara, a gente faria uma transformação extremamente saudável do cara. Muito saudável. É ter a cosmovisão do evangelho. Exatamente, cara. Sim. Exatamente. É isso aí, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Esse foi mais um episódio do Grego Podcast. Como eu coloquei aqui na introdução, nós fizemos todo um assunto introdutório. Nós não temos condições, né, de sermos exaustivos. Esse assunto é um assunto bem extenso. Nosso objetivo aqui foi realmente colocar alguns pontos importantes que nós entendemos, fazer parte aqui da unidade da igreja local. Eu espero que você tenha entendido, eu espero que tenha sido edificante para a sua vida. E assim como eu tenho certeza que levou eu, o Jean e o Gui aqui a refletirmos a respeito da nossa comunidade local, eu espero que isso tenha gerado esse sentimento em você também. Que você possa ter, enquanto eu estava ouvindo aí, ter pensado e refletido sobre como você pode aí usar alguns pontos aqui que você aprendeu nesse podcast para trabalhar melhor a sua igreja local, para que gere essa unidade baseada no evangelho. Acho que tudo isso é muito importante. Se ficou alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, se você tem uma crítica a fazer, fique à vontade. Você pode comentar em qualquer uma das plataformas, seja no YouTube, no Facebook, seja também através dos podcasts, dos aplicativos para podcast. Você pode mandar um e-mail também para podcast@dogrego.com. Será um prazer para nós podermos aí estender esse diálogo com vocês. Eu sou o Rafael Pavanello, então eu vou ficando por aqui e eu deixo aqui uma frase do livro Fonte para a Vida, um texto aqui de Francine Veríssimo Walsh, e ela diz o seguinte: Deus escolheu o termo filhos por um motivo. Ele quer que sejamos uma família, realmente vendo nossos irmãos como irmãos e não como estranhos que encontramos nos cultos semanalmente. Está na hora de voltarmos à essência do que significa ser a igreja de Cristo, ser o seu corpo. E eu vou finalizando aqui com uma frase de João Calvino, quando ele começou a fazer o comentário de Salmos. Ele fala assim: se não preferimos a igreja a todos os outros objetos de nosso interesse, somos indignos de ser contados como membros da igreja. Eu sou Guilherme Oliveira e o sonho da cultura, o sonho do mundo é a unidade, é ser unido, e esse é o destino da igreja. O amor é o que nos faz o amor é o que nos faz o amor se revela a mim como uma bandeira, verdade e graça, um mandamento, e a nossa canção